esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total, completa, na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos, o Senhor à frente de todas as coisas. Também oramos pela transformação da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que a nossa família possa ser uma família de Deus, uma família com harmonia, uma família com paz, uma família alegre, uma família saudável, uma família debaixo do favor divino. Que possamos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, encha-nos de sabedoria, ajude-nos a ver as coisas com clareza. Quebramos agora no nome de Jesus todo tipo de inveja, de maldade, de difamação, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária. Declaramos que nós e toda a nossa casa estamos cercados pela bondade divina. Sim, o Senhor está nos protegendo, guardando a nossa entrada e a nossa saída. E tudo aquilo, Senhor, forjado contra nós, forjado, Senhor, contra o teu propósito, seja quebrado em nome de Jesus. Por isso cancelamos espíritos de acidente, de morte e declaramos: o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa casa. Levantamos o nome de Jesus Cristo como uma bandeira na nossa vida. Não nos envergonhamos do nome dele, cremos nele e declaramos: ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus te abençoe, a ti e a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Que o Espírito de Deus encha teu coração. Entrou alguém enlutado aqui nessa oração hoje. O Senhor me falou isso quando eu estava começando a orar hoje, que ia entrar pessoas com o coração enlutado. O Espírito do Senhor vai consolar você e vai trazer tranquilidade. O Senhor vai trazer a paz que guarda a mente, que guarda o coração, teus pensamentos. A paz de Jesus vai cobrir você completamente, em nome de Jesus. Amém? O Senhor também me mostrou uma pessoa coberta de alergia, até nas orelhas alergia. E eu quero declarar saúde sobre você, seja você quem for ou alguém da tua casa. Eu quero declarar saúde agora, total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele e eu oro para que você receba saúde total e completa, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. E essa palavra, ela é muito, eu posso dizer, pontual. Esses dias teve um país, não sei se você viu, onde um lugar foi atingido e a estrutura desse lugar comprometeu e várias pessoas acabaram perdendo a vida. E, enfim, e quando eu vi toda aquela tristeza que aquelas pessoas estavam passando, Deus moveu meu coração a orar, e ao mesmo tempo me veio essa palavra. Eclesiastes capítulo 7:2: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois esta é o fim de todos os homens e os vivos levarão isso a sério. A Bíblia nos diz que é melhor ir à casa onde as pessoas estão de luto, estão chorando, do que ir à casa onde há festa, onde há banquete, som alto. Daí você pergunta: mas por quê? Porque quando você vai no velório, quando você está com pessoas enlutadas, você vê ali a brevidade da vida. Você considera a vida um pouco mais. Ainda que depois você sai dali e esquece tudo que pensou, mas a Bíblia diz que a sabedoria reside em você discernir a brevidade da vida, em você entender que seus
seus erros e seus acertos importam aqui nessa terra. E quando você vê a brevidade da vida, você vê que você tem apenas um tempo aqui nessa terra, você considera e reconsidera seus caminhos. E existem algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é: podemos fazer muitos planos, mas Deus é quem realmente sabe se esses planos vão acontecer ou se não vão acontecer. Quantas pessoas que morrem em tragédias ou que saem de casa para ir trabalhar como um dia normal e não retornam. Pessoas que estavam indo viajar e no meio do percurso tiveram um problema e não conseguiram terminar a sua viagem. Então, nós fazemos planos, mas nem sempre esses planos acontecem. É por isso que isso é uma reflexão que nós temos que ter na vida. Você faz planos, mas quem faz eles acontecer é Deus. Isso só mostra que a nossa dependência de Deus tem que ser cada vez maior. Devemos depender dele. Essa passagem, ela nos fala que quando você está na casa do luto, você reflete até sobre os seus planos. E a gente começa a ver que tem planos que não têm o objetivo, sabe, de Deus na nossa vida. A gente começa a tirar coisas que eram supérfluas, coisas que não faziam diferença, coisas que, sabe, tanto faz, tanto fez, porque você vê que a vida é breve. Então você começa a confiar muito mais em Deus, entendendo que os planos só acontecerão se Deus permitir. Então, devemos confiar nos planos de Deus. A segunda coisa, a melhor maneira de viver essa vida é sempre estar pronto para deixar ela. Será que se hoje nós deixarmos a nossa vida, nós vamos deixar problemas para a nossa família ou nós vamos deixar um legado de caráter, de fé, de esperança? Porque às vezes a gente corre tanto para resolver os problemas financeiros, corre tanto para resolver os problemas na empresa, corre tanto, sabe, para realizar projetos, mas esquece muitas vezes de resolver o casamento, de conversar com os filhos, de alinhar com os filhos os problemas que estão acontecendo, esquece das pendências financeiras, esquece de resolver o problema com o irmão de sangue, com pai, com mãe, com filho. Enfim, será que estamos prontos para deixar essa vida? Se o Senhor nos chamasse hoje, será que estaríamos prontos ou nós deixaríamos assim um rastro, uma cola de problemas para os outros? Nós temos que ter uma vida muito alinhada com Deus. Não sabemos o dia da nossa partida, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, eu não sei, mas nós precisamos ter uma vida ajustada com Deus. Se você está afastado do Senhor, volta para o Senhor. Se você, sabe, está com pendências na vida graves, você tem que resolver. Tem gente que não se importa, né? Vai vivendo um dia após o outro e não se importa com o que os outros pensam, e não se importa com o que os outros falam, e não resolve nada dentro de casa, não resolve nada dos problemas que tem que resolver, e vai deixando a vida cada vez mais enroscada. Daí quando a pessoa parte, ela só deixa problema, ela só deixa um legado de tristeza. Aí você diz, mas eu não vou estar aqui. Mas Deus te colocou aqui para um propósito. E esse propósito não é só você viver, é você também cuidar das coisas que Deus colocou no teu caminho. Tua família, teu trabalho, teu propósito, teus sonhos, tua empresa, teus negócios, tuas contas em dia, sabe? Deixar tudo alinhado, tudo resolvido. Somos frágeis e não devemos viver acreditando que somos invencíveis ou intocáveis devido a qualquer um dos méritos que conquistamos até esse momento. Quando somos jovens, olhamos para a vida e pensamos que não vamos morrer.
né? Por isso que você vê que geralmente o jovem ele é inconsequente, ele não se preocupa com conta, se tiver que parcelar em 25, 30 anos, ele não se preocupa com isso, ele quer o agora, ele quer satisfazer o presente, ele esquece o futuro. E quando você vive apenas sacando do futuro para ter agora, você está esvaziando o seu futuro e pode estar ainda contraindo problemas para o futuro. Então, ter esse discernimento é muito importante. Você não é intocável, você é um ser humano. Por mais que você tenha uma vida longeva ainda pela frente, você precisa ter o discernimento que você está aqui nessa terra e quem está aqui nessa terra pode ir a qualquer momento. Então eu não posso viver de forma imprudente, eu não posso viver de forma louca, né? Porque tem gente que vive de forma, eu posso dizer assim, sem sabedoria nenhuma, vive sem sabedoria nenhuma e vive para prazer, vive para noite, vive para boemia, e isso não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas melhores para você. Você tem que entender que você não é intocável, certo? Você não é intocável. Você tem que ser prudente na vida. Você tem que cumprir o seu propósito. Quantas pessoas nós vemos que a vida delas foi interrompida por um incidente? A vida deles, passou diante dos seus olhos por causa de uma imprudência? Às vezes não é nem por causa da sua imprudência, é por causa da imprudência de um outro, né? Um motorista que saiu da festa lá desequilibrado e acabou acidentando, um ônibus que tomba, enfim, há N situações, e é por isso que nós precisamos ter cuidado da nossa vida. Somos frágeis, amém? Não somos de poder infinito. Em vez sempre de focar nos erros dos outros, vamos amá-los, para que não nos arrependamos de não ter aproveitado o nosso tempo com eles, quando poderíamos ter feito isso. Tem muita gente que eu respondo aquelas caixinhas de perguntas muitas vezes, e eu fico assim impressionado, a gente até sabe, porque atende muita gente já há muitos anos, mas como as pessoas, elas têm arrependimento, de terem brigado com o pai, de terem brigado com a mãe. E esses dias eu atendi uma mulher que o marido dela faleceu, né? E ela se sentia muito culpada, porque ela achava que ela tinha que tratar melhor o marido dela que faleceu. Ou seja, depois da morte dele, veio uma dor, veio uma agonia para ela começou a se culpar, porque ela escreveu para a gente que ela não foi uma boa esposa. Ela poderia ter sido, mas ela não foi uma boa esposa. E essa culpa, essa acusação na cabeça dela tomou conta da vida dela, trouxe depressão a ela, trouxe tristeza a ela. E você tem que entender que quando Deus coloca pessoas no nosso caminho, não é para a gente viver brigando. Todo mundo tem defeito, certo? Eu tenho defeito, você tem defeito, nossos pais têm defeito, nossa família tem defeito, nossos amigos têm defeito, a gente tem defeito. E se nós vivermos só, brigando, se nós vivermos só descontentes, se nós vivermos só amargurados, isso não vai ser bom para a gente. A vida é breve, Não é para você viver assim, sempre agoniado com as pessoas que estão ao seu redor. Está na hora de você perdoar, está na hora de você seguir em frente, está na hora de você deixar isso de lado. Você não pode viver assim, brigando com todo mundo. O Senhor está dando um chacoalhão em você nesse momento e está dizendo para você, não é esse o caminho que eu tenho para você. Não é isso que eu quero. Eu quero que você se acerte com as pessoas que estão próximas de você. Quando deixamos essa terra, não levamos nada conosco, nem mesmo os relacionamentos que tivemos, nossos entes queridos, enquanto estivemos aqui. Há pessoas que brigam por herança, brigam por dinheiro, brigam por trabalho, brigam por tudo que é material.
Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar a sua conta bancária, você não vai levar sua joia, você não vai levar esse pedaço de terra que você tem. E as pessoas brigam. Quantas vezes a gente vê as pessoas brigando, sabe, por um pedaço de coisa, brigando por um pedaço de coisa. Esses dias meus 2 filhos, um é adolescente, a outra é pequena ainda, e estavam brigando por causa de um patinete, né? Brigando por causa de um patinete os dois. E conversei com os dois e agora comecei a orar por eles. Comecei a orar para que eles tenham paz, para que tenham harmonia entre eles. E eu disse para um deles: vocês não podem brigar por coisa material. Vocês não podem brigar por causa de um patinete. Isso aí é um pedaço de ferro. Isso é um pedaço de ferro. Vocês são irmãos. A amizade de vocês tem que estar acima desse pedaço de ferro, disse para eles. E assim tem que ser a vida da gente, né? As pessoas brigam por asneira. As pessoas brigam por terra. Esses dias eu fiquei sabendo uma briga por um boi, sabe? Um desentendimento por causa de um boi. Um boi trouxe uma separação, trouxe uma divisão, trouxe uma guerra. Um boi, por causa de um boi. Eu fico pensando, sabe? Relacionamentos sendo desfeitos por causa de bens materiais, por causa de coisas. Isso não deveria estar na vida da gente. A gente não deveria amar mais as coisas do que as pessoas. Mas, infelizmente, o mundo que nós vivemos, que jaz no maligno, inverteu os valores. Coisas valem mais do que pessoas. É por isso que nós devemos ter o nosso coração em Deus. O único relacionamento que dura para sempre é aquele que buscamos ter com Deus aqui. E se estivermos dispostos a isso, o fato de não estarmos mais aqui marca apenas o início de uma nova vida num lugar onde estaremos com Ele por toda a eternidade. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma das melhores coisas na vida é você aceitar Jesus como teu Salvador, te arrepender dos teus pecados e andar com Jesus. Sabe, da minha fé eu não vou me arrepender jamais. Jamais vou me arrepender da minha fé, jamais vou me arrepender de seguir a Jesus, jamais vou deixar de amar a igreja, jamais vou deixar de amar meus irmãos, sabe? Porque é isso que a gente carrega aqui dessa terra. Nós carregamos a nossa fé, o nosso amor, porque vamos passar a eternidade ao lado de Deus. As pessoas estão lutando contra o inimigo errado. As pessoas estão lutando contra o inimigo errado. Teu inimigo maior é o diabo. Amém? Vou falar isso na live das 9 da manhã hoje. Vou fazer ao vivo a live das 9. Eu vou estar ao vivo aqui às 9 horas, mesmo sendo sábado hoje. E vou falar um pouco sobre isso. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Quero pedir a você que está aqui nesses 21 dias. Hoje estamos no 6º dia do propósito. Amém? Estamos no 6º dia. Quero pedir, por gentileza, que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com 7 pessoas agora esse vídeo. Manda aí para alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém aí próximo de você que precisa ouvir essa palavra. Sabe? Pessoas que estão em guerra por causa de bens materiais. Famílias que estão desmoronando por causa de uma briga na justiça, por causa de... Enfim, está na hora de nós deixarmos algumas coisas para lá. Compartilhe agora, compartilhe nas suas redes sociais, manda para um filho, sabe? Manda, você que tem vários filhos, manda para eles essa mensagem, para que eles possam refletir sobre a vida, sobre a brevidade da vida. E você que não consegue cair em si, porque às vezes a pessoa está dura de coração, não consegue cair em si, vai na casa de luto, vê o sofrimento, a dor das pessoas ali. Vai ali para você ver, como dizem em Eclesiastes, você vai ver a brevidade da vida. Quando você olhar para aquilo, você vai entender o que eu estou lhe falando aqui. Sabe, eu tô lhe falando de coisas verdadeiras, da sabedoria divina que está aqui para transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos, para as pessoas próximas, nos grupos. Seja uma bênção para alguém nessa manhã. Amém? E eu tenho 2 recados importantes para vocês. O primeiro recado é que amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja.
O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nesse domingo, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos orar sobre a vida de todos os doentes, impondo as mãos sobre eles, orando pela vida deles, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você é nosso convidado, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E o meu segundo convite é que segunda-feira agora nós vamos ter o começo do seminário de intercessão profética. E até domingo à meia-noite nós demos uma oportunidade especial para quem quer se inscrever. E gostaríamos muito que você participasse. E o link está aqui na descrição do vídeo. Pode ser pelo meu site ou na academia aqui do Global. E se você quiser ficar um mês só na academia, fica aí, fica um mês, não tem problema, certo? Mas não perde esse seminário, se levante como um guerreiro da intercessão. Deus tem chamado muitas pessoas para a intercessão e você pode ser uma delas. Deixa Deus te conduzir, tá bom? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E coloca aqui nos pedidos de oração, aqui nos comentários. Eu já estou chamando os comentários e pedidos de oração. Amém? Tanto que eu peço para as pessoas colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloca aqui, certo? O teu desafio financeiro, o teu desafio na empresa, o teu desafio com a família, o teu desafio com pessoas, né? De repente está com um problema no casamento. Enfim, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração e nós estaremos orando. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Quero orar pela tua situação, em nome de Jesus. Eu sei que Deus é poderoso para reverter situações. Deus me deu uma palavra para o Leandro Cunha. E Deus manda dizer a você, Leandro Cunha, que está abrindo as portas que você tem pedido ao Senhor. E o Senhor também está desfazendo uma nuvem de desentendimentos ao teu redor. Há uma pessoa também de sobrenome Carrijo, uma pessoa de sobrenome Carrijo, e o Senhor me disse que está vindo um tempo de abundância, mas um tempo também de grandes ajustes aonde você está. Grandes ajustes, coisas vão se movimentar muito aí, mas isso é propósito e projeto de Deus. Então confia no Senhor, porque é resposta das tuas orações. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, nós colocamos diante do Senhor nesse momento e oramos pedindo uma transformação na vida dessa pessoa, que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, sejam tocados pelo poder de Deus, e eu profetizo, Pai, a mudança na vida dessa pessoa, a transformação. Oro agora para que todo tipo de ataque do inimigo para trazer discórdia, para trazer brigas, para trazer confusões, cesse completamente contra essa casa, e que venha tempos
tempos de avanço, tempos de crescimento, de mudanças extraordinárias dentro dessa casa. Oro no nome de Jesus para que toda dor que essa pessoa está sentindo, seja uma dor física ou uma dor na alma, renda-se a Jesus Cristo. Que essa dor renda-se. Ele carregou nossas dores, todas as nossas dores. Estamos livres de toda dor, estamos livres de toda angústia, estamos livres de toda acusação ou condenação. Senhor, a Tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós aceitamos o perdão de Deus e caminhamos em direção à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz da direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa abrir o coração de cada pessoa que está aqui nessa oração e que a sabedoria divina venha sobre ela. A sabedoria divina mostre a ela o que precisa ser resolvido, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trocado no nome de Jesus. Senhor, traz essa transformação. Em nome de Jesus, oramos agora para que discórdia entre pais e filhos acabe. Oramos para que discórdia entre irmãos cesse completamente e que venha tempos de paz, tempos de ordem, tempos aonde o Senhor está derramando a Tua graça. Dá sabedoria para essa pessoa, Pai, que está numa situação difícil, que está, Senhor, no meio de uma encruzilhada, não sabe o que fazer. Senhor, em nome de Jesus, dá graça, dá favor para essa pessoa. E essa pessoa que está buscando uma resposta de Deus sobre o que fazer, que inclusive pode ter corrido risco de vida nos últimos dias. Senhor, o Senhor está mostrando para ela que a vida dela depende do Senhor e não do homem. Por isso, Senhor, dá a ousadia que ela precisa quando ela sair aí desse quarto de hospital. Dá a ousadia que ela precisa para que ela se levante e se posicione naquilo que o Senhor a tem chamado. Senhor, derrame da Tua graça o Teu favor sobre cada pessoa. Ajude-a, Pai, essa pessoa que está refletindo sobre a brevidade da vida. Ajude a entender as coisas. Ajude a tomar sábias decisões. Unge a vida dela, Pai. E aquele pai que tem sido atacado, aquele que tem sido muitas vezes, Pai, alvo de ataques de um homem, de uma mulher, de uma família, no seu trabalho. Senhor, dá vitória para essa pessoa contra a perseguição, contra a inveja, contra a maldade. Fortaleça essa pessoa e nós oramos o nome de Jesus para que a transformação entre na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Compartilhe essa oração com teus amigos, nos grupos que você está. Às 9 da manhã vou estar com vocês aqui e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, que você tenha um abençoado e um excelente dia na paz do Senhor Jesus. Até mais, gente querida.